Olá, minha gente maravilhosa, tudo bom? Pensa num trabalho para eu gravar esse vídeo para vocês. Eu estou tentando gravar ele desde ontem e tudo deu errado, tudinho. Meu celular ficou sem espaço, o vídeo não estava saindo, o som ficou ruim e na hora que eu consegui gravar ele inteiro, que eu vou na galeria, o meu vídeo estava desse jeito. Aí eu tentei abrir ele não abria de jeito nenhum, ou seja, perdi o vídeo. Eu fiquei frustrada, chorei, fiquei com raiva, desisti e cá estou eu de novo. Tá, uma pausa para vocês admirarem a beleza dessa gata. Sério, é surreal. Não tem uma gatinha no planeta Terra mais bonita do que essa daqui. Ui, coisa bonita da mamãe, ui. Oi, oi. E antes da gente começar o vídeo de hoje, deixa eu contar uma coisa para vocês. Contam que tem um planeta, que tem um país, que tem uma cidade. Nessa cidade tem um bairro e nesse bairro tem uma casa. Dentro dessa casa tem uma janela para Cuba. Tá, parei. Vamos começar, sério mesmo. E como eu falei lá atrás, hoje eu trouxe uma coisa que é muito especial. Eu quero que a gente fale sobre a tradução e interpretação de uma música que se tornou símbolo para Cuba e para todos nós cubanos que queremos uma mudança. E essa música também gerou muita polêmica. Eu estou falando da música Pátria e Vida. E eu quero que a gente converse hoje sobre o significado e o que ela representa para nós cubanos. E assim que essa música saiu, o governo cubano ficou com muita raiva. Vocês não têm noção. Parecia criança fazendo birra no supermercado, desse jeito. Eles começaram a fazer várias e várias matérias, sair no jornal, críticas à música, e enfim, eles ficaram com muita raiva. E em menos de 72 horas a música já estava com 1 milhão de visualizações e atualmente ela está com 5 milhões de visualizações. E em Cuba, os autores da música foram chamados de covardes e de mercenários pelo governo cubano, quando na verdade, gente, eles foram tudo o contrário. Eles traduziram a dor do povo cubano numa música. Eles falaram tudo que está engasgado na gente, eles colocaram isso numa letra. Vocês têm noção o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é corajoso? Então vamos para a música? Eu vou deixar o videoclipe aqui e na descrição. E vocês podem ir lá assistir, se vocês quiserem ir assistir e voltar. Aliás, não, volta. É melhor vocês assistirem esse vídeo aqui, interpretar junto comigo. E aí depois vocês vão e escutam a música, porque com certeza vocês vão sentir ela diferente. E eu não vou colocar o videoclipe aqui passando, nem parte da música, porque eu acho que eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar a música dos outros e colocar aqui. Talvez eu possa fazer isso cortando ela, mas eu não me informei. Então eu vou focar só em falar sobre a letra. Vamos lá. E a letra começa assim. É você meu canto de sereia, porque com tua voz vão embora minhas dores. Gente, eu acho que a letra não poderia começar com uma melhor frase do que essa. Porque Cuba, literalmente, se fosse para ser uma mulher, seria uma sereia. A gente é uma ilha no meio do Caribe, uma ilha linda, então eu acho que seria uma sereia sim. Mas o que ele quer dizer com isso? É você meu canto de sereia, com tua voz vão embora minhas dores. A gente sabe que a sereia tem uma voz e um canto que é hipnotizante e que atrai. E todo cubano, quando ouve falar de Cuba, quando fala de Cuba, a gente fica feliz. A gente fica alegre de escutar histórias de Cuba. Inclusive, esses dias eu estava falando com meu pai, por exemplo. Ele é totalmente contra o governo cubano. Mas quando a gente conversa, às vezes a gente lembra de algo de Cuba. Ah, eu tô com saudade de comer aquela pizza cubana. Ou aquele doce específico. Ou tô com saudade de ir na praia cubana. Então a gente sempre lembra com carinho dos lugares, da nossa cultura, da nossa família. E eu acho isso bem interessante, eles começarem a letra assim. E esse sentimento já é tão velho, você dói tanto em mim, mesmo estando longe. O sentimento é velho porque já tem 60 anos de revolução. Então ele pode se referir a isso com a letra. São 60 anos que a gente está com esse sentimento de querer uma mudança, de querer que a situação melhore. E também porque muitos cubanos ficam muitos anos fora de Cuba. Então pode ser um sentimento velho dependendo da idade de cada um, dependendo do tempo que cada um está vivendo em outro lugar. É esse sentimento dessa distância toda de tempo. E você dói tanto em mim, mesmo estando longe. Gente, não tem como a gente não sentir dor por Cuba, mesmo a gente estando longe. Porque a gente sente dor pelos nossos familiares,
A gente sente dor pelos nossos amigos, pelo nosso país. E a gente sente dor porque nem todo cubano quer sair de Cuba, de fato. Alguns saem para encontrar uma forma de vida melhor. Mas muitos deles queriam ter essa forma de vida só que em Cuba. Então por isso que dói. Hoje eu te convido a caminhar pelos meus solares. Solares são esses prédios antigos que tem em Havana. Sabe os turistas quando fazem fotos e tem esses prédios antigos coloridos atrás? Assim, colorido nas partes mais de turismo. Nas outras partes é mais velho mesmo, acabado. Esses prédios se chamam de solares porque neles vivem muitas famílias grandes, inclusive. E aí ele fala, hoje eu te convido a caminhar pelos meus solares para te mostrar de que valem teus ideais. O que ele quer dizer aqui? De nada vale você ter um ideal que prece por igualdade, que prece por uma forma de vida melhor. No ideal é muito bonito, mas na prática a gente vê que é diferente. Quando a gente anda pelos solares de Cuba, a gente sabe como vivem essas famílias. Muitos deles às vezes não tem banheiro, tem que fazer as necessidades, gente, em partes da laje que está caindo. E eles pisam no chão que está rasgando, gente, porque são prédios que precisam de um reparo. Então, assim, é uma situação muito precária, que de nada vale a gente ter um ideal muito bonito se a gente vai precisar passar por isso. O povo não merece passar por isso. Independente do ideal ser maravilhoso, a gente tem que ver na prática, como que isso afeta na prática a população. Somos humanos. Mesmo que não pensemos iguais, não precisamos nos tratar e nem ferir como animais. Gente, essa frase é muito forte. E essa frase eu acho que vale tanto para o resto do mundo, para Cuba, para o Brasil, porque a gente está vivendo isso. Quantas vezes a gente não vê na internet pessoas se atacando por formas de pensamento diferentes? Mas o que ele quer dizer na realidade de Cuba? Não é porque tem cubanos que pensam diferente, que querem expor o que eles pensam, que querem mudanças, que o governo cubano ou até outros cubanos precisam atacar eles, ferir, literalmente ferir, sabe? Bater neles, levar eles presos. Então o que ele quer dizer é isso, a gente seres humanos. E gente, é lógico que a gente vai pensar diferente, e isso é muito bom, porque a gente sempre vai ter algo que aprender com as pessoas que pensam diferente. No mínimo, você vai aprender que você estava errado e que bom. Você vai poder corrigir aquilo que você achava que era de uma forma e você vai repensar, talvez por outra ótica. Ou talvez você vai entender que você estava certo, através do erro do outro. De qualquer das duas formas, a gente só tem a ganhar. Então, a gente não vale a pena discutir com os outros, atacar, ofender as outras pessoas por elas pensarem diferente. A gente vale mais a pena a gente ouvir e a gente aprender do que atacar os outros. E ele deixa bem claro, a gente seres humanos, não precisamos nos ferir como animais. Ainda os animais, eles não são conscientes do que eles fazem para sobreviver. Mas os seres humanos, a gente consegue sentir amor, empatia. Por que a gente iria atacar os outros só por eles pensarem de outra forma? Não faz sentido. Essa é a minha forma de dizer isso a você. Meu povo chora e eu sinto sua voz. Essa é a forma dele, através da música, através da letra, através da arte. Eu acho que a arte vai mudar o mundo. Eu tenho quase certeza disso. E todo cubano tem um pouco de artista. A gente desde criança aprende várias matérias de arte na escola. Eu acho que ter esse lado artístico faz com que o cubano seja uma pessoa muito humana. E a forma dele de falar isso é através da arte dele, através da música, que não deve ser censurada, inclusive. E através da música dele, ele consegue falar o que o povo está sentindo. Como ele fala, o povo dele chora, ele sente a voz do povo e ele traduz isso nessa música. Você 59, eu 2 vezes 2. E aqui ele faz uma referência ao ano 59, o ano de 1959, que foi quando triunfou a Revolução Cubana. Aí ele fala, você está no 59. Os líderes cubanos, eles estão com a mentalidade lá no passado. Sendo que o tempo passou, a sociedade mudou. E na época atual a gente sabe que não dá mais. A gente precisa mudar essa realidade. Ele está com o pé na atualidade. 2021, né? A realidade mudou. Aí ele fala, são 60 anos que o jogo parou. Aí ele faz referência ao jogo de dominó, que inclusive em Cuba é muito famoso. É um jogo assim, toda família cubana joga dominó. E quando ele fala, são 60 anos que o jogo parou, sabe aquele momento do jogo do dominó que ninguém mais tem ficha para colocar na mesa? E o jeito é virar as fichas
ver quem que tem menos ponto e eu que ganhou, e dar água ao dominó e começar um jogo novo, certo? Então ele fala que tem 60 anos que o jogo parou em Cuba, que o certo é mudar, começar um jogo novo. É isso que ele quer dizer com essa parte. Fogos de artifício para comemorar os 500 anos de Havana. Enquanto isso, em casa as panelas estão sem comida. Essa parte é muito forte. Essa parte é muito forte porque é horrível não ter o que comer e não literalmente dizer, não tem nada para comer. É horrível você ficar a vida inteira comendo mal, se alimentando mal. Você parece que nunca sacia a sua fome. Você sempre está um pouquinho fraco, sempre está com fome. Tem muitas famílias em Cuba nessa situação. A maioria do cubano, né, nasce e cresce nessa situação. A gente come sim, mas a gente não se alimenta bem. E quando ele fala fogos de artifício para comemorar os 500 anos da Havana, recentemente a cidade da Havana comemorou 500 anos de fundada. E eles fizeram uma festa, tinha fogos de artifício, enfim, eles encheram as ruas de Havana com essa comemoração. E é muito triste como, enquanto isso tudo acontecia, tinha famílias em Cuba que não estavam tendo o que comer. É disso que ele fala nessa parte. O que comemoramos se as pessoas estão apressadas, trocando a Che Guevara e a Martí pela divisa? As pessoas estão apressadas mesmo porque elas querem resolver comida, elas querem resolver como viver, né? Então ele fala, as pessoas estão apressadas, tocando a Che Guevara e a Martí. José Martí e Che Guevara são personalidades em Cuba, são heróis, né, para Cuba. E a figura deles está nas notas do dinheiro cubano, do peso cubano. E a divisa seria o dólar. Então as pessoas estão trocando a José Martí e a Che, que seria a moeda cubana, pela divisa, que seria pelo dólar. Tudo mudou, já não é o mesmo. Entre você e eu tem um abismo. Tudo mudou, a realidade, o povo cubano está acordando, né? E tudo mudou porque a gente está piorando cada vez mais. Então, quando ele fala que entre você e eu é um abismo, é tanto entre ele, literalmente, entre as pessoas, os opositores, quanto entre o povo cubano e o governo. Todos os problemas que tem hoje em dia em Cuba, a gente não consegue falar para o governo e exigir uma mudança, por conta que vocês sabem que não tem liberdade de expressão. Então, tudo que a gente critica, tudo que a gente quer melhorar, já é considerado como contra-revolução, já é considerado como uma ameaça. Então, esse é o abismo que existe entre o povo cubano e o governo, onde você não pode falar, você não pode mudar, você não pode fazer nada para que a situação mude. Publicidade de um paraíso em varadeiro, enquanto as mães choram pelos filhos que se foram. E aqui eu só consigo lembrar de mundo afora. O que se vê de Cuba, o que os turistas vão fazer em Cuba, você vê as fotos dos turistas que vão em Cuba e tiram foto em varadeiro, na praia. E é publicidade disso, publicidade daquilo, tudo hotel e tudo praia bonita, né, de varadeiro. Enquanto isso, as mães cubanas estão chorando pelos filhos que foram embora. Os filhos que talvez não queriam ir, que talvez estariam lá e que precisaram ir embora para ter uma vida melhor e para poder ajudar a família. Somos artistas, somos sensibilidade. A história de verdade não a mal contada. Gente, essa parte é muito legal porque o artista, ele é verdadeiro. Ele tá botando para fora aquilo que ele sente, né? E dá para ver através da obra se é uma obra genuína, verdadeira. O sentimento da obra, ele transpassa. Então, quando ele fala somos artistas, somos sensibilidade, a história de verdade e não a mal contada, ele está se referindo ao povo cubano, ao povo falando a verdade, falando a nossa história. E que, aliás, ninguém acredita. Não só a gente tem problema dentro de Cuba para acreditarem na gente e fora de Cuba também. Porque existe toda uma mídia que se encarrega disso. Atualmente, você só acredita naquilo que você quer ouvir. Se a pessoa só estiver falando mal de Cuba e você só quiser ouvir aquilo, aquela pessoa vai ser dona da verdade. Se a pessoa estiver falando algo bom, pronto. Ela é uma pessoa que é a favor de ditadura, ela é uma pessoa que está mentindo. E o mesmo acontece se você só falar mal, você é vista como uma pessoa interesseira, uma pessoa fútil, como já me chamaram várias vezes por eu fazer críticas a Cuba. Então a história, como o cubano conta, nunca é ouvida. Que é a história de verdade, né? Porque é a gente que faz nossa história.
Somos a dignidade de um povo inteiro pisoteado. Eu acho que essa frase não precisa nem de tradução. Somos a dignidade de um povo inteiro pisoteado. Essa frase já fala por si só. A ponta de pistola e de palavras que não são nada. Quando ele fala ponta de pistola, ele se refere tanto a fuzilamentos no passado, tanto à polícia, ele se refere também aos militares, a tudo que tem a ver com as Forças Armadas de Cuba, que é o governo, né? De forma geral, a gente tem essa divisão. Governo, Forças Armadas, polícia, que está reprimindo o povo diariamente, e palavras que não são nada. Se você é cubano ou se você vê informações sobre Cuba, você sabe que os discursos em Cuba duram horas. São discursos falando para a população coisas e mais coisas, e eles passam em rede nacional. E nesse momento tudo para você ouvir os seus líderes. Então são palavras que não são nada porque elas não resolvem na prática os problemas que a gente tem. Não mais mentiras. Meu povo pede, estou falando espanhol já. Não mais mentiras. Meu povo pede liberdade e não doutrinas. Justamente é isso. A gente quer liberdade. A gente não quer seguir, que nem robô, uma programação definida. A gente quer ter a liberdade da gente trabalhar onde a gente quiser, da gente trilhar o nosso caminho. Não é à toa que muitos cubanos saem de Cuba. É por essa liberdade. Às vezes se tem um certo conforto em Cuba. As pessoas acham que todo cubano que sai de lá está vivendo na miséria em Cuba. Alguns têm casa, família, tinham até um trabalho. Mas eles escolhem sair de Cuba para ter a liberdade de poder morar sozinhos, de poder trabalhar na área que eles querem, de poder depender deles mesmos, de sair adiante e dar uma vida melhor para a família, de poder conhecer os lugares que eles querem, se tiverem essa oportunidade. Então, essa liberdade que a gente fala e de poder expressar o que a gente sente, seja em forma de arte, seja em forma ativista, no meio político, a gente quer essa liberdade. Já não gritamos pátria ou morte, e sim pátria e vida. Gente, essa parte é fundamental para a gente entender a letra. Quando a gente fala que já não gritamos pátria ou morte é uma consigna que a gente fala em Cuba. Pátria ou morte venceremos. Pátria ou morte venceremos. E o que eles estão querendo dizer? A gente não quer pátria ou morte, a gente não quer morrer. A gente não quer morrer nem de fome, a gente não quer morrer torturados pela polícia, a gente não quer morrer e ter perdido a vida em vão. A gente quer pátria e vida, a gente quer viver na nossa pátria, poder defender nossa pátria. A gente quer uma Cuba livre, a gente quer uma Cuba que mantenha as coisas boas que a gente tem, mas a gente quer viver. Então é pátria e vida, e não pátria ou morte. Não mais mortes em Cuba, a gente quer vida. E começar a construir o que sonhamos, o que destruíram com suas mãos. O que sonhamos porque vocês sabem que a nossa história é de luta. O povo cubano, ele sempre arrancou a nossa liberdade, tá? A gente não ganhou a liberdade porque algum filho de rei, o príncipe da coroa espanhola diz, a partir de agora Cuba é livre. Não. A gente lutou, a gente deu nossa vida por isso, a gente lutou com um machado na mão, foi uma guerra sanguinária. E a gente sempre sonhou com isso, com uma Cuba livre de qualquer outra influência de outro país que queira chegar e tomar conta. Não, Cuba é da gente, do cubano, e a gente quer ter uma pátria livre. E que eles destruíram com as mãos, porque hoje a gente está em guerra, né? A gente continua em guerra, a gente tem um povo dividido, a gente tem um governo corrupto, e a gente tem uma situação de pobreza que o cubano quer sair dessa situação. E que sigam derramando nosso sangue por querer pensar diferente. Ou seja, que continuem matando a gente vai continuar pensando diferente. E esse é o único motivo pelo qual matam a gente, pelo qual derramam o nosso sangue. Olha que motivo desnecessário. Porque as pessoas pensam diferente, a gente vai atacar elas, né? A gente vai silenciar elas, vai colocar elas presas, vai torturar elas, só pelo simples fato de pensarem diferente. Que vale a vida de uma pessoa, né? Ela não tem o direito à liberdade de pensar de uma outra forma. Quem diz que Cuba é de vocês? Se Cuba, minha Cuba, é de toda a minha gente. Essa frase eu tatuaria, sério. É a melhor. Eu tô falando isso em todas as frases, né? Eu sou muito apaixonada por essa letra, sério. Vocês já perceberam. Agora, essa frase,
quem diz que Cuba é de vocês? Se minha Cuba é de toda a minha gente. Quando ele fala isso, eu vejo duas coisas. Primeiro, que Cuba não é dos governantes de Cuba. Cuba é de todos os cubanos, sabe? Ela não é só de um grupo, ela é de todos. E segundo, que aí eu vou adicionar a minha interpretação sobre isso também. Para mim, quando fala quem diz que Cuba é de vocês, se refere também ao resto do mundo. Quantas e quantas pessoas não tem no mundo fora de Cuba, que não são cubanos e que querem falar de Cuba e atacar cubanos que pensam de uma forma diferente ou que falam coisas sobre Cuba. Cuba não é de ninguém além do próprio povo cubano. Então ninguém melhor do que a gente para a gente decidir o que está certo, o que está errado, o que pode mudar e o que não pode mudar. Então Cuba não é de vocês, Cuba é da gente. É nós que vai decidir o que nós gostamos, o que não gostamos, sabe? E também não é do governo cubano, Cuba é do povo. Até porque, né, essa foi a nossa luta, é pelo bem do povo. Então, se o povo está dizendo que quer mudança, então é porque alguma coisa está errada e alguma coisa tem que mudar, não seria à toa. Aí ele fala de novo, já acabou teu tempo, quebrou o silêncio. Gente, tem 2 anos mais ou menos, 2, 3 anos, mas nos últimos 2 anos, 1 ano para cá, que tem aumentado muito as manifestações em Cuba, os protestos. A mídia não mostra isso, mas tem aumentado muito. Se vocês pesquisarem aqui mesmo no YouTube, tem vários vídeos de protestos em Cuba. O cubano está falando. E não temos medo. Acabou a enganação. Acabou a enganação de fato. Tem 3 anos mais ou menos que chegou a internet em Cuba, onde agora as informações vão passando. Nessa parte agora ele vai fazer referência ao movimento San Isidro e ao que aconteceu ano passado, onde eles fizeram uma greve de fome, ficaram dentro da casa deles, que é onde reside o movimento San Isidro, que é na rua San Isidro, em Havana, e aqui ele narra. Allí vivemos com a insegurança do passado. Insegurança do passado que ele fala, a insegurança de tudo que eles tinham feito para chegar até ali, né? De toda essa trajetória de protesto, essa trajetória de ações que eles realizavam. A insegurança deles serem pegos, deles serem presos. Foram 15 amigos prontos para morrer. Eram 15 que estavam lá dentro da casa. Levantamos a bandeira ainda com a repressão do governo todo dia. Mesmo todo dia o governo batendo na porta, o governo querendo tirar eles de lá à força, mandando médicos, alegando que eles estavam doentes. Tanta coisa aconteceu e mesmo assim todo dia eles ficaram firmes e fortes lá dentro da casa. Quebraram nossa porta e entraram em nosso templo. O templo é a casa, né, onde eles estavam. E o mundo está consciente de que o movimento San Isidro continua forte. Essa parte me emociona porque muitas pessoas acham que por que o povo cubano não luta? Por que o povo cubano não faz nada? Não é fácil, é uma outra realidade. Por mais que você estuda Cuba a tua vida inteira, vocês nunca vão entender o que é estar lá, o que é viver aquela realidade, o que é viver o medo, precisar falar baixo, precisar se esconder do governo que está armado, inclusive enquanto você está desarmado, enquanto você não tem apoio da população toda, porque tem muitas pessoas em Cuba que ainda apoiam o governo. Seguimos igual, a seguridade do Estado ameaçando, e isso tudo me indigna tanto. A seguridade do Estado não é só o governo, tá? São pessoas da sociedade que trabalham para o Estado. Então elas estão vestidas que nem civis, mas elas ficam te vigiando, elas te atacam, e elas têm, gente, até direito de bater em você. Então se você bater em alguém em Cuba, você alegar, essa pessoa é contra-revolucionário, ele está fazendo propaganda anticomunista, ele está pedindo o fim do governo cubano. Então você ainda nem vai preso, porque você bateu numa pessoa que é contra-revolucionário, você tem essa liberdade. Um novo amanhecer estamos esperando. E é isso, assim acaba, gente. E Cuba com certeza vai mudar, tá? Não tem para onde correr. A tendência é a cada vez aumentarem os protestos, a cada vez aumentar a indignação do povo. Então está se aproximando uma mudança. Inclusive muita coisa já tem mudado, tá?
Se você analisar a Cuba atualmente e de 5, 10 anos atrás, você vai ver que muita coisa mudou. Tem uma geração de jovens de 15, 20 anos em Cuba que não viveram o período especial, que não viveram o que é, por exemplo, você querer sair de Cuba e o governo te proibir, mesmo você tendo dinheiro e mesmo você tendo autorização do país que você está querendo ir. Às vezes o governo simplesmente falava para você, você não vai. Então tem uma geração aí que está vivendo as novas mudanças. Atualmente você pode trabalhar por conta própria com mais liberdade, você se aprovou na nova Constituição o direito à propriedade privada. Então Cuba está mudando. E muitas das vezes quando se fala de Cuba fora dela, as pessoas também não entenderam que essas mudanças estão acontecendo. As pessoas ainda estão frisadas no passado. Em Cuba a religião é proibido, coisa que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Em Cuba você não pode sair, você está preso. Cuba mudou, só que muita coisa ainda tem que mudar. Que vídeo comprido, né, meu povo? A gente tá caindo a noite aqui, a gente começou de tardecinha, já tá caindo a noite. E aqui estamos nós. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer coisa. Escutem a música. Eu estou dando uma interpretação e assim, a interpretação acho que da maioria, né? Mas se vocês verem coisas diferentes, vocês também podem interpretar outras coisas que adicionem, né? E vale muito a pena ouvir. Eu acho que agora vocês vão ouvir essa música e vocês vão sentir o sentimento que ela significa para nós cubanos, né? Agora vocês vão olhar com outro olhar, com outro ponto de vista. E entendam todo mundo que é uma música, mas não é só uma música. Ela traduz o que o povo cubano sente. Ela traduz o que a gente quer que melhore. Ela se tornou hino para Cuba, praticamente. A gente está tendo vários protestos e as pessoas estão gritando pátria e vida. Vocês não têm noção o quanto isso é emocionante, o quanto isso é forte e especial. 5-9, León, ya se acabó. 60 años, trocar dominó. Como artistas somos sensibilidad. Tchau, gente, e até o próximo vídeo. Eu não sei me despedir no YouTube. Como que faz? Eu sou péssima no YouTube, eu reconheço.